por isso. Mas vamos à mensagem dessa noite, para não ficar muito longa. Desde quando eu recebi o convite, eu orei ao Senhor pedindo um direcionamento sobre o que compartilhar com vocês nessa noite. E aí, eu voltando da igreja com o pastor Orlando, a gente começou a conversar e veio a questão de oportunidade. Eu disse assim, ó, é oportunidade. É oportunidade. De lá para cá, o Senhor vem me falando sobre oportunidades. E eu acho que um dos principais referenciais de oportunidade que a gente tem na Bíblia é a história de Jonas. Eu acho que é um tema muito forte para falar sobre oportunidade. É um texto muito impactante sobre oportunidade. E aí separei 2 trechos do livro de Jonas para a gente acompanhar. Jonas, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 ao 3, e Jonas, capítulo 3, também do 1 ao 3. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E aí a gente vai lá para o capítulo 3. O versículo 1, que diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Amém. Pai, nessa noite eu te agradeço, te louvo e engrandeço a tua majestade, a tua santidade por essa palavra abençoada nesta noite. Muito obrigado, Senhor, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a falar com os teus filhos nessa noite, no santo nome de Jesus. Amém. E aí eu queria fazer, nesse momento, uma pergunta aos irmãos. Eu queria que vocês meditassem e refletissem. Oportunidades. Até quando as teremos? Até quando as teremos? A gente já pode observar que esse ano 2020 está sendo um ano bem diferente. Diferente de tudo que a gente pensou, de tudo que a gente planejou, totalmente fora das nossas expectativas, dos nossos planejamentos. Um ano que foi planejado desde 2019. Muita gente fez planos em 2019 para 2020. E os principais planos eram: esse ano 2020 vai ser diferente, eu vou fazer diferente, eu vou fazer tal coisa diferente, eu vou andar de forma diferente, eu vou... E realmente, estamos vivendo de uma forma totalmente diferente. Mas totalmente diferente do planejado, do esperado, do desejado. Para muitos, 2020 seria um ano de mudança, conquistas, vida de prosperidade, de oportunidades. E aí 2020 chegou. E no início do ano estava até tudo indo muito bem. Mas em março tudo mudou. Tudo parou, o mundo parou. Não foi só a nossa cidade, não foi só a nossa vida, não foi só o nosso país, foi o mundo. O mundo inteiro precisou parar. E aí, mais uma vez, eu pergunto: até quando as oportunidades? E aí me vem uma outra pergunta. Com tudo parado, com tudo estacionado, como executar os planos traçados? Como alcançar os objetivos, as metas esperadas? Como viver as novas oportunidades almejadas? Difícil.
Precisamos nos adaptar, esse ano nós precisamos nos adequar a novas formas de tratamento, novas formas de convivência. E mais uma vez eu pergunto, oportunidade até quando? Até quando vamos ter as oportunidades? Mas, diante desse cenário, o que eu posso dizer com muita convicção nessa noite é que alguém que está aqui nesse momento acompanhando essa vigília está tendo uma nova oportunidade. Disso eu posso falar com muita certeza. Mas a gente está falando de oportunidade, de ter oportunidade, de viver a oportunidade, mas o que é oportunidade? A gente precisa saber o que é que a gente precisa entender. Oportunidade, e a palavra oportunidade deriva do latim, opportunitas ou opportunatis. Tem o sentido de situação ou ocasião favorável. Também pode ser relacionada a uma característica, a de ser oportunista, de aproveitar a situação. Ou uma circunstância favorável e também é um tempo que se dispõe. Também é uma oportunidade. No texto que a gente leu, na história de Jonas, nós encontramos 3 relações de oportunidades. E aí eu trouxe para compartilhar com vocês, para a gente entender um pouco sobre essa questão de oportunidade na vida de Jonas. A primeira é a circunstância favorável. Na visão de Jonas, a situação, a circunstância podia não parecer favorável para ele. Porque a gente sabe que a cidade de Nínive era uma cidade violenta. Quem estudou um pouquinho a história de Nínive, de Jonas, sabe disso. E ele achou que porque Deus tinha mandado ele clamar contra Nínive, talvez ele não se desse bem, ele não se... Mas a gente sabe que não é assim, né? Quando Deus nos manda, ele nos protege, ele cuida. E ele teve a grande oportunidade de se mostrar fiel e obediente ao Senhor, nesse primeiro momento. Se ele cumprisse o que o Senhor tinha ordenado a ele desde o início, talvez não tivesse passado por tanta situação. Talvez ele tivesse aproveitado melhor a oportunidade. A questão é que ele se esqueceu ou não atentou ao fato muito importante, que é aquilo que eu acabei de falar. Quando o Senhor nos envia, ele se responsabiliza por tudo. Quando eu recebi o convite de estar aqui nessa noite, eu me preocupei muito. Preocupei muito porque isso é uma grande responsabilidade. Falar, pregar, ministrar, compartilhar a palavra do Senhor é algo muito, sabe, é algo muito pesado, vamos dizer assim, no sentido de é muito compromisso. É uma responsabilidade imensa. Porque o que a gente está falando aqui hoje pode influenciar muitos que estão acompanhando, tanto da forma correta como da forma errada. Vai depender do preletor. Depende de quem está falando. E aí você pode tanto tirar uma pessoa do abismo, como você pode empurrar ela para dentro do abismo. É muito complicado. E a minha namorada fez, não se preocupa não. Tu já prega na igreja. Tu tá preocupado com o quê? Digo, mas não é assim. Não é só mais um culto, não é só mais uma pregação, não, é a palavra de Deus. Mas aí a gente entende, né, e a gente quando começa a meditar, a gente vai percebendo que realmente o Senhor ele toma conta de tudo. Era para ter sido na semana passada, mas houve um contratempo aí, foi até, como eu falei para o Glauber, não foi até bom para mim, eu estava adoentado,
para mim foi melhor. Eu não ia deixar de trazer uma palavra se fosse semana passada, mas, sabe, hoje para mim está sendo muito mais confortável. Eu não estou mais na cama, já estou bem, graças ao Senhor, estou recuperado. E aí a gente se preocupa, mas a gente muitas vezes deixa de ser ricamente abençoado, porque a gente deixa passar as oportunidades de servir a Deus e obedecer a Ele. A gente deixa passar pelas nossas mãos e a gente perde grandes oportunidades. A gente tem dois grandes exemplos na Bíblia que mostram isso para a gente. No livro de Gênesis, lá no capítulo 19, versículo 26, para quem quiser acompanhar, Gênesis 19, 26, é um fato de desobediência que traz uma consequência triste, né? Que é quando a mulher de Ló desobedece a uma ordem expressa dada pelos anjos, lá no versículo 17, né, do mesmo capítulo 19, de não olharem para trás no momento que estivessem fugindo lá de Sodoma e Gomorra. E aí, por desobedecer e deixar a curiosidade falar mais alto, olha para trás e é transformada numa estátua de sal. Né? E perdeu aí a rica oportunidade de viver algo com o Senhor, de viver as bênçãos, porque ficou por ali. A desobediência, né? Deixou passar a oportunidade de obedecer a Deus. Um outro exemplo que eu trouxe a respeito disso é o exemplo do Saul, do rei Saul. Saul, irmãos, teve toda a oportunidade de ser muito próspero. Quem conhece a história de Saul assim, quem estudou um pouco mais sobre essa parte da Bíblia, essa história de Saul, quem buscou um pouco mais sabe que Saul tinha tudo para ser um grande rei. Apesar de que ele não foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido pelo povo. Porque o povo estava cansado dos juízes. E que todas as nações tinham um rei e Israel não. Mas a Bíblia diz que Saul era um homem bonito, mas era desobediente. Tinha esse porém. E por... E vai o tira do mudo, por favor. Mudo. Aperta na telinha e tem o microfone. Aí. Voltou? Beleza. É porque eu acredito Saúl, que seja... pode voltar um pouquinho. Não, é porque clicaram sem querer, botaram o mudo de vocês. Você pode falar de Saúl. Ah, tá. Entendi. E aí, Saúl, ele teve tudo para ser próspero, teve tudo para ter um reinado longo, mas a sua desobediência a Deus trouxe consequências. Né? A sua consequência, a sua desobediência a Deus teve o seu reino aí encerrado e teve sua vida atribulada. Inclusive, sua morte foi terrível, não foi digna de um rei. Né? E aí, uma das grandes consequências uma das consequências que Saul teve foi essa desobediência por ter deixado passar a oportunidade de servir a Deus sendo obediente. E aí eu trago para os nossos dias, eu tenho acompanhado em algumas igrejas a dificuldade que os pastores têm em conseguir executar algumas coisas nas suas igrejas, por falta de obediência dos seus liderados. Sabe, hoje
apesar de não ter muito tempo de igreja, mas assim, eu conheço muita gente que tem alguns anos de evangelho, e quando o pastor falava, ninguém contestava, ninguém questionava, todo mundo baixava a cabeça, não, pastor, vamos lá, vamos fazer do jeito que o senhor está pedindo. Hoje é arriscado o pastor apanhar, sabe? Hoje é arriscado o pastor perder até ser destituído do cargo, porque ninguém quer aceitar, muitas vezes, o que o pastor determina. E aí as pessoas não sabem depois porque vivem numa vida tão atribulada, numa vida tão de lutas, de batalhas, porque você está afrontando o seu pastor, o representante de Cristo na igreja. Ele não é qualquer pessoa que está ali. Então, a gente precisa aprender a ser obediente, a valorizar a oportunidade de obedecer a Deus através de nossos pastores, através dos nossos líderes, né? E aí o segundo ponto é a questão de ser oportunista, né? Esta característica se atribui a uma pessoa que aproveita as oportunidades, as circunstâncias, para fazer algo determinado ou não. Jonas, se achando oportunista, em vez de seguir para Nínive, como lhe for ordenado, embarcou no navio para Tarsis a fim de fugir da presença do Senhor. Mas eu não sei se ele não sabia ou ele não se lembrou. Ninguém consegue fugir da presença do Senhor. Não é verdade? E aí o Salmo 139 deixa isso bem claro para a gente, lá no versículo 7 e no versículo 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, para onde fugiremos? Não tem como. E uma ligação que eu achei nesse fato de ser, nessa questão de ser oportunista, é o próprio Davi. Davi se achou oportunista quando o seu fiel general estava em batalha, Urias, e adultera com a esposa dele. Ele se acha oportunista e diz: vou aproveitar que Urias não está aqui e eu sou o rei, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Só que, além de tudo, ele ainda tramou a morte de Urias. Eu não sei qual foi o pior, se foi o adultério ou se foi ter tramado a morte de Urias. Foi uma covardia de grau imensurável, no meu ponto de vista. Mas como a gente não consegue se esconder dos olhos do Senhor, né? Davi teve o seu pecado revelado, as consequências ele pagou, né? E a gente deve ser oportunista, sim. Eu não vou negar aos irmãos, a gente deve ser oportunista, mas não como Davi. Eu não sei se vocês conhecem, acredito que muita gente conhece aí, uma profissão de sniper, atirador de elite. As nossas forças armadas têm alguns aí, algumas polícias dos nossos estados também têm. E a gente deve ser oportunista como um atirador de elite, que é treinado e capacitado para aproveitar a melhor oportunidade para bater ou neutralizar o inimigo, sem atingir as vítimas de um sequestro, por exemplo. É nesse ponto que nós devemos ser oportunistas, dessa forma, aproveitando as oportunidades para tentar salvar vidas, salvar almas, sem ferir aqueles a quem tentamos resgatar. E como é que nós podemos nos capacitar para aproveitar melhor as oportunidades? É simples. Lendo e meditando na palavra do Senhor, que é fundamental, Salmo 1, meditar nela de dia e de noite, orando, jejuando, louvando ao Senhor. Esse é o nosso treinamento, a nossa capacitação para aproveitar as oportunidades. Fazendo isso, podem ter certeza,
ele nos capacitará para aproveitarmos melhor as oportunidades. Para a gente encerrar, a terceira característica sobre oportunidade é a respeito do tempo que se dispõe. Eclesiastes 3 nos diz que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. As oportunidades também. Eu aprendi com meu amado pastor Elândio que tudo na vida tem prazo de validade. Tudo na vida tem prazo de validade, inclusive as oportunidades. Todas elas têm seu tempo e levam um tempo para acontecer. No capítulo 3, Jonas recebe novamente a palavra do Senhor a respeito de Nínive, como uma nova oportunidade perante o Senhor. E aí ele já tinha passado o tempo de 3 dias, né, dentro do peixe. Tem pregador que diz que ele estava numa baleia, mas anunciando foi que ele viu uma baleia na Bíblia, que na Bíblia está dizendo peixe. E eu acho essa história de Jonas fantástica, porque muita gente já veio conversar comigo e falar sobre isso, e eu dou uma resposta simples. Eu digo, meu irmão, olha, se a Bíblia dissesse que Jonas tinha sido engolido por uma mosca, eu acreditaria. Eu não questiono o que a Bíblia diz, eu não questiono o que a palavra diz acerca da verdade. Então, se a Bíblia dissesse que Jonas passou 3 dias dentro de uma mosca, era assim que eu ia pregar. E ele passou esses 3 dias, e foi necessário ele passar por isso, para que ele compreendesse uma coisa: a vontade do Senhor é soberana nas nossas vidas. E tenha certeza que se Deus não quisesse dar uma nova oportunidade a Jonas, alguém ele levantaria para que pregasse contra Nínive da mesma forma. Mas quando Deus tem um algo com uma pessoa, com alguém, e Deus faz essa pessoa ir ao extremo, tanto da alegria como da tristeza, para que você entenda que não é você quem comanda a sua vida, não é você quem governa a sua vida. É como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se a gente diz que Cristo vive em nós, a gente não tem mais vontade, a gente não tem mais querer, a gente não tem mais... Não, é a vontade de Cristo. Ela é quem tem que prevalecer sobre nossas vidas. Eu acho muito interessante quando a gente ora pelos enfermos, e no final eu acrescento uma frase. Eu faço assim: Senhor, a gente está clamando pela saúde dos nossos irmãos, mas que a tua vontade prevaleça. Porque a gente precisa aprender a aceitar. Porque nem sempre é do jeito que a gente quer, nem sempre é na hora que a gente quer, nem sempre é como a gente quer. Às vezes Deus usa de sua misericórdia e a gente deseja e acontece da forma que a gente quer. Mas a maioria das vezes é da forma e da vontade do Senhor. E quando é para nos abençoar, normalmente Ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos. Isso depende de como você tem estado perante o Senhor, não é verdade? E, além de sua vontade ser soberana, Jonas precisava se lembrar que Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Ele sempre derrama sobre a gente a sua misericórdia, que é infinita. Assim como Jonas, o Senhor nos tem dado uma nova oportunidade nesse ano 2020. E aí, em meio a tanta morte, tanta coisa, tanta notícia ruim acontecendo, tanta gente, tanta família sendo destruída por esse vírus, acidentes, assassinatos, crimes e muita coisa, você pode me perguntar assim: mas que nova oportunidade é essa que a gente está tendo? Num ano tão difícil, num ano tão duro. E aí eu posso listar para vocês algumas oportunidades que Deus está nos dando. A primeira, e eu acho que é a mais importante. A gente está terminando o ano de 2020 e você está aqui, acompanhando essa vigília, você está com saúde, está com a sua família,
Você pode até ter tido o Covid, mas você está aqui hoje, celebrando a vitória porque Deus te agraciou com mais uma oportunidade. A segunda oportunidade é que nesse ano de quarentena a gente teve a oportunidade de estreitar os laços familiares que estavam se perdendo. A tecnologia é algo fantástico, é algo que nos ajuda muito, mas tem nos afastado bastante. A tecnologia tem afastado as famílias de uma forma incalculável. O diálogo, a conversa de pais e filhos está se esgotando. É raro você ver famílias hoje reunidas para um jantar, para um almoço, para assistir um filme. Isso é extremamente raro. Eu lembro que na minha época de infância, a diversão das famílias, na maioria das famílias que tinham, era ir numa locadora, alugar 2, 3 filmes e se reunir todo mundo para assistir. Eu acredito que muita gente lembra disso. Era uma grande diversão, porque a gente ficava ansioso pelos lançamentos do fim de semana e, sabe? Hoje a gente não tem mais isso. Hoje cada um assiste um filme no seu próprio celular, cada um assiste sua série no seu celular, cada um no lugar, sabe? E a gente nesse ano teve a oportunidade de estreitar esses laços. A gente também teve mais oportunidade de ler a palavra, porque infelizmente, muita gente perdeu o emprego, mas também muita gente ficou trabalhando em casa. E aí você teve um pouco mais de tempo para meditar na palavra do Senhor, para buscar mais ao Senhor. A gente também teve a rica oportunidade de nos avaliar nossa vida e buscar as mudanças necessárias que a gente estava precisando para nosso crescimento pessoal e também espiritual. A quinta oportunidade que a gente teve, e ainda estamos tendo nesse exato momento, para aqueles que não fizeram ainda, aqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor, é de reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade para aqueles que ainda não o servem, que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor. Entre outras que eu poderia passar a noite aqui falando de oportunidades e oportunidades. Para encerrar, irmãos, essa noite maravilhosa, eu quero lhe dizer que a gente precisa estar atento às oportunidades que o Senhor nos tem oferecido. Muitas vezes pode não parecer lógico ou racional para a gente, quando o Senhor nos ordena algo, quando o Senhor coloca algo em nosso coração. Mas quando o Senhor determina algo para nossas vidas, para nós, inicialmente, não vão fazer sentido. Mas devemos ser obedientes e fiéis ao Senhor, no chamado que nos foi feito. Inicialmente, nós não vamos entender como é que ele vai agir. A gente só vai entender isso depois. João 13:7 deixa isso bem claro. Que diz assim: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então a gente precisa, em vez de questionar, em vez de sacrificar, melhor obedecer, ser fiel, cumprir com o nosso chamado, aproveitar a oportunidade. É importante lembrar que uma oportunidade perdida é algo que não se recupera mais. Você pode até ter outra oportunidade, mas aquela que talvez você tivesse tido um crescimento maior, um desenvolvimento maior, uma prosperidade maior, você não vai ter mais. Porque você, infelizmente, não se atentou às coisas do alto, como nos diz a palavra do Senhor. Lá em Filipenses 4:8, que a gente deve estar atento às coisas que vêm do alto, às oportunidades. Que o Senhor faça você prosperar na oportunidade que Ele te conceder. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a Glauber aí pelo convite. Que Deus abençoe a todos vocês.
Já deixo aqui o recado que eu estou à disposição